Contração e expansão. O ritmo da vida, o ciclo da morte, dando lugar à vida. A luz contemplando a sombra se abrindo, a luz iluminando, a sombra percebendo, a luz se compadecendo, a sombra recebendo, a luz amando, a sombra se entregando. E bum! O amor verdadeiro aconteceu. A guerra morreu e a plenitude nasceu. Essa manhã eu tive esse insight e quem tá mais próximo de mim sabe que eu não gravei há algum tempo aqui por conta de algumas perdas, alguns ganhos, né? Então isso reflete muito nesse poema aqui, que trouxe muita reflexão para mim, muita gratidão por muita coisa, mas perceber esses ciclos nos faz valorizar cada dia mais o que é realmente importante, que é o agora, que é o presente, né? Então, eu quero contemplar 3 coisas aqui, né, nesse tempo que eu passei para reflexionar, né, para trazer essas contemplações. Primeira coisa é a questão da vida, né? A gente não precisa perder para valorizar, né? Isso é uma das coisas assim pelas quais eu tenho muita satisfação, porque em toda a minha existência, em tudo que eu faço, eu sou muito presente, eu sou muito intensa, eu sou muito parceira, eu sou muito honesta. Então essa parte da vida eu não consigo às vezes compreender muito os outros universos por conta de não estar presente, né? Eu acho que essa é uma das coisas do, vamos dizer, meu ponto forte, né? E eu quero deixar isso aqui registrado, sempre lembrando, gente, esse conteúdo aqui é terapêutico, mas o mergulho interno que eu comecei a fazer foi por amor a mim, porque eu cheguei no meu limite, né? Para não ser repetitiva, em 2017, todos sabem o que me aconteceu. E o mergulho interno foi por amor a mim, depois trouxe uma construção da compreensão de por que eu vivi tudo que vivi. E que tá tudo certo, tudo foi como precisava. Para a compreensão da construção de autenticidade, que eu sempre falo aqui. E depois disso, a compreensão de como isso libera os meus filhos. E isso foi uma surpresa tão maravilhosa que o universo me proporcionou que é imensurável, né? E é o que eu tenho vivido ultimamente em etapas. Uma das coisas que quem me conhece mais de perto sabe que uma das virtudes que eu estou trabalhando é a paciência, porque eu não sou paciente de natureza, mas o universo está me proporcionando essas etapas de paciência comigo mesma. Porque cada um de nós tem um seu universo particular e é aquilo que eu sempre estimulo aqui para que cada um observe a própria vida. E como manual eu ponho a minha. Eu coloco os meus erros, eu coloco os meus acertos, eu coloco a minha vulnerabilidade, eu coloco tudo. Porque é assim que eu vivo com os meus filhos. Porque é assim que eu estou vivendo a minha história. E eu coloco aqui a minha história e minha medicina. Aquilo que eu errei, você não precisa cair lá também, né? Se você quiser, tudo certo, né? Porque são escolhas. Mas você não precisa, né? Eu vejo o quanto é belo os aprendizados, né? Os meus erros e muitas pessoas que realmente são prósperas, elas não têm medo de dizer aonde elas erraram. Realmente as pessoas que são abundantes na existência, elas não se envergonham dos erros delas. Não querem esconder, não querem tapar, não querem... Esse é um ponto da gente observar o quanto de maturidade nós temos. E se a felicidade do outro não nos traz felicidade, o que eu preciso olhar aqui?
E aí eu já vou para uma das outras observações. Primeiro, da presença, é uma observação que eu falei aqui, do qual eu tenho um ponto forte. Eu sempre estou muito presente onde eu estou, no que eu estou fazendo, mas eu também tenho que ter paciência comigo e com os outros. E esse é um processo que o universo está tendo muito cuidado comigo. E eu estou aprendendo. Quando a gente vai para uma outra análise que eu quero colocar aqui, na verdade é meio embutido, né? A questão de presença e paciência, né? Mas o que eu quero trazer outra coisa aqui, uma outra observação, porque eu falei que são três, né? É a questão do como você está reagindo no mundo. Eu falei para um querido, eu não vou pôr os nomes aqui, queridos, vocês sabem de quem eu estou falando, porque a exposição é minha, né? E cada um tem o seu particular, mas eu tenho a minha rede de apoio, eu sempre agradeço a todos da rede de apoio, porque de alguma maneira vocês contribuem para que esse conteúdo se propague, para que esse conteúdo alcance pessoas que às vezes não estão acreditando em si, pessoas que estão não se amando como deveria. Essa é a nossa intenção do nosso grupo, trazer o quê? Trazer a importância da construção de autenticidade, que você é um universo, que você se curando, todos nós ganhamos. Essa é a mentalidade que eu instigo ali no nosso grupo e eu vejo que está sendo lindo o que nós estamos fazendo. Não precisamos fazer grandes coisas, basta despertar em nós a parte que acredita no propósito de existência de cada pessoa, aos pouquinhos se alegrando com as pequenas conquistas dos dias, de um dia após o outro, né? E o ponto que eu quero trazer aqui é de uma experiência, né? Não tem como não dizer que não seja de uma experiência. E quando a gente equilibra, eu também coloquei ali um vídeo agora de manhã no grupo sobre a dança, né? O casal dançando ali. Eu fui procurando vários vídeos e aquele vídeo foi que me chamou a atenção. A sincronia, o toque, o cuidado, as paradas de sustentação, aonde o masculino sustenta o corpo do feminino, aonde há um toque de respeito, aonde há uma sincronia nos passos, no olhar, nos gestos. Por que eu coloquei aquele vídeo? Porque essa sincronia acontecendo aqui, que é o que eu tô falando aqui do poema que eu abri a live, falando sobre o quê? Sobre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor começa aqui. Nunca esteve fora. Por isso, das nossas frustrações, das nossas decepções, das nossas perspectivas, das nossas idealizações, porque o amor verdadeiro começa dentro, nessa dança que eu coloquei ali no vídeo do meu grupo, né, da rede de apoio, essa sincronia da minha energia masculina, da minha energia feminina, cuidando da criança interna, é o que traz esse ritmo, esse ciclo, essa sincronia que eu sinto e eu ajo. Então, a criança não precisa ficar no meu mental, e aí eu consigo viver plenitude. Mas isso tudo aqui são etapas, dependendo de como foi a sua dinâmica familiar, porque não tem como a gente falar sobre construção de autenticidade e não falar sobre ancestralidade. Vai depender de como foi lá atrás. E é por isso que eu estou deixando todos esses documentários aqui no meu Instagram, nas redes que eu trabalho, para que as pessoas percebam a importância de compreender o passado sem julgamento, entender o teu propósito geracional do aqui e o agora, e aí a gente libera a descendência. Esse é o intuito de todo o meu trabalho aqui, tanto literário como terapêutico. Quando a gente percebe isso, então daí eu vou para a vida. Porque o que está tão quebrado em mim que eu preciso humilhar outra pessoa para me sentir bem? E isso aqui foi uma experiência que a gente teve ontem. Veja, não existe certo e errado. O que existe é negatividades precisando ser trabalhadas. Esse é o ponto que eu quero reflexionar hoje. Então, veja, em que ponto eu estou? Aí a observação dos próprios pensamentos com os sentimentos. E isso aqui é muito delicado,
porque a gente não consegue olhar para nós mesmos. E sabe como que o universo às vezes nos proporciona esse tipo de análise? Colocando pessoas desafiadoras na nossa vida. O outro não é o mal. O outro é um espelho para a gente olhar aquelas questões que a gente não gosta de olhar, que está aqui. Então veja, quando eu vou com essa perspectiva, eu entendo que a guerra nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Por causa da identificação com a experiência biológica, ou seja, com o teu programazinho ancestral. Da onde vêm os teus preconceitos? Da onde vem a sua ignorância? Da onde vem a sua prepotência? Porque tem que ser assim. Quando a gente olha com amor e compaixão para a própria existência, você olha para isso sem julgamento. Quando você olha para isso sem julgamento, você vai se deparar com energias no mundo, porque daí aqui o amor venceu, e aí eu posso olhar as energias do mundo sem julgamento, mas também estabelecendo limites. O que te dá o direito de vir aonde eu estou trabalhando e me humilhar o outro? Que parte de você está tão fragmentado que você precisa fazer isso? E eu vou ter a sabedoria do equilíbrio entre o respeito e a iluminação de mostrar para você que você está me desrespeitando? Essas são as dinâmicas da vida. E nós, culturalmente, já temos aí embutido na nossa cultura de que algumas crenças já estabelecidas, na onde você deixa o outro te humilhar, é que você está se mantendo ali, segurando as pontas, e quem foi ignorante é o outro. Mas você não estabeleceu limites. E para nossa cultura, estabelecer limites, nossa, é o fim do mundo. Não, porque você está sendo má. Não, porque você está sendo uma bruxa. Não, porque você está... Estabelecer limites, querido, é uma prova de amor. Ninguém tem o direito de te desrespeitar, te humilhar, te manipular, te trair, te abandonar e te rejeitar, a não ser que você faça isso com você mesmo. Há pessoas que vêm com energia de querer humilhar as outras pessoas, ela mesma se humilha, ela mesma se abandona, ela mesma se rejeita. Todas as dores que nós temos, elas não vêm de fora, ela vem da nossa própria psique, da nossa própria guerra interna. Então, a partir do momento em que o universo está me dando maneiras de eu ter paciência comigo, eu consigo observar o universo do outro sem o julgamento, sem o perfeccionismo, né, de virgem, olhando com mais compaixão. Cada um de nós temos os nossos lugares aonde nós podemos expandir mais. E também temos as nossas virtudes. Mas se a gente não vira a chavezinha, o que predomina é a sombra. E ela não é má. A sombra não é má. Ela só está lá para esperar você aquietar. O que acontece na noite? A gente aquieta e se entrega. Quando a gente se entrega, a gente pode ter a possibilidade de observar algumas coisas, de sentir. Porque a maneira que a espiritualidade nos acessa é através do sentir. E isso aqui é muito lindo, mas também muito desafiador para esse momento planetário que nós estamos vivendo. Eu acredito que essas observações já trazem muita riqueza, mas eu quero trazer uma outra questão aqui. Das almas maravilhosas que o universo nos proporciona conhecer. E ontem eu conheci uma alma. Queridos, a gente começou a conversar, a conexão aconteceu. Um respeito,
Ainda que algumas questões a gente não concorde, há um respeito de ouvir e querer entender o que o outro está dizendo. Almas afins, que têm a mesma mentalidade de crescimento, de conexão. Gente, isso é incrível! Eu tive essa experiência ontem. Então, perceber que quando essas questões internas são resolvidas, você vive harmonia dentro. E aí você começa a atrair almas que têm os mesmos afins. E foi precioso. Talvez eu nunca mais o encontre na vida, aquela alma maravilhosa. E aí eu quero trazer aqui também a reflexão da live que tem aqui no meu Instagram sobre a Aktchan, a minha única amizade profunda, né? Que ela me ajudou naquele momento lá em 2017, entrar na minha live. Me trouxe várias observações, até porque meu projeto não tinha acontecido, eu estava muito decepcionada de novo com o Brasil, né? Mas me trouxe muitas reflexões. E uma delas é você perceber que o que é verdadeiro nunca se perde, nem a transferência de uma dimensão para outra. Aquilo que você sente, aquilo que você conquistou com a sua amizade, com o seu olhar, com o seu carinho, com a sua atenção, com as pessoas que passaram pela sua vida ou aquelas que escolheram ficar. Você nunca vai perder o que você sentiu com aquelas conexões. E isso me trouxe muita observância quando a Aktchan entrou na minha live. Por quê? Porque ela esteve num momento muito difícil da minha existência, sem saber, e ela contribuiu. Aquilo foi verdadeiro. O que é verdadeiro nunca se perde. Eu acho que com isso ficou bem conciso e bem didático e bem explanado o que eu quero trazer nessa manhã. Tudo isso é com a intenção de fazer você olhar para a própria existência, olhar para os teus pensamentos, sentir os teus sentimentos, permitir que eles existam e, em sincronia do sentir, se abrir para essa integração do sentir e do racionalizar com coerência aquele sentimento, sem julgamento. Permitir que todas as dimensões de você existam. Isso não existe maior prazer do que isso. Apesar de que no começo isso possa ser muito desafiador, porque nós estamos numa configuração onde não se permite sentir. Mas depois isso se torna uma dança maravilhosa, que eu coloquei ali no grupo para todos contemplarem. E para quem não viu, pegue um filme de dança, pegue uma coreografia, principalmente os americanos, eles têm muita criatividade para isso. Os casais dançando. Essa sincronia pode acontecer dentro de você, se você quiser. E se você precisar de um atendimento para essa compreensão que eu acabei de falar aqui de muitas coisas, tem um link no meu Instagram que você pode falar comigo e aí eu posso fazer uma terapia multidimensional. No meu link no Instagram também tem ali o meu link de compra do livro, do meu primeiro livro, que já está lançado. Você pode comprar ele de forma virtual ou então você pode ter o e-book dele. Era isso. Eu espero que essas pequenas contemplações aqui tragam algum tipo de crescimento para você. Lembre, eu sou escritora e terapeuta, não sou dona da verdade, trago aqui pequenos insights, vários saberes, né? Tem ali no meu Instagram muitos conteúdos, mas a minha intenção é fazer você ampliar a sua visão de mundo. E se eu conseguir, nem que fosse um pouquinho assim, nem que for um pouquinho assim, ampliar um pouco a tua visão, o meu propósito de existência já aconteceu. Beijos!